Amigos, este relato é um testemunho pessoal de aprendizado, de descoberta da esperança. Ao chegar no outro lado da vida, após as primeiras lutas contra as minhas próprias fraquezas, sentia que era tempo de recomeçar. Finalmente conseguia me desligar dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Mas agora, experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Comecei a compreender o valor do trabalho. Se antes fora o cientista, o médico ilustre, acolhido pela fama entre meus irmãos terrenos, era agora o anônimo, intimamente realizado pela satisfação em amparar a todos. O episódio que lhes entrego, bem que poderia se chamar Entre Árvores. Pois após uma noite de inúmeras atividades em favor de nossos irmãos na crosta terrestre, rumamos ao campo guiados por nosso orientador, Aniceto. Assim nos dispusemos os três, Vicente, também em busca de aprendizado, nosso sábio educador e eu, André Luiz. Decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, também necessitam da pausa de repouso. Afinal, as nossas operações noturnas são sempre muito ativas, muito trabalhosas, e somente 1/3 dos nossos companheiros espirituais permanecem em serviço durante o dia na crosta. Aliás, isso é muito razoável. O dia pertence com muito mais propriedade ao serviço dos seres encarnados. Percebam que o ser humano deve agir testemunhando as lições das leis divinas. Na maior parte do tempo, ele deve estar só com os seus próprios experimentos. O dia e a noite são como uma folha do livro da vida. E, na maioria das vezes, cada um escreve a sua própria página, segundo os seus sentimentos, nas palavras, nas intuições, nos seus pensamentos, na sua forma de agir. E à noite, no seu momento de relaxamento, nós o ajudamos a rever e compreender melhor esses experimentos, se o Senhor assim nos permitir. Esse lugar magnífico parece renovar as minhas energias. Aqui me sinto longe daquela ambiência pesada da cidade. Quanta paz. A natureza nunca é a mesma em toda parte. Cada porção de terra tem o seu próprio clima. Cada colina, cada vale tem a sua expressão climática diferente. Mas é forçoso reconhecer que o campo, em qualquer condição no círculo dos encarnados, é o reservatório mais rico, mais vigoroso de princípios vitais.
Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos, de impurezas. Eu digo isso porque na floresta nós temos uma densidade muito forte devido à impermeabilidade ao vento. Aí o ar torna-se muito denso por causa das emissões dos reinos primitivos da natureza. Na cidade, o ar também é muito compacto e também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. Portanto, o campo é o nosso local ideal. Reina aqui a paz equilibrada e relativa da natureza. Sem a confusão da mata virgem, sem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é o nosso caminho central, a nossa verdadeira harmonia, o nosso descanso desejável. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. O campo também é uma grande oficina para os nossos serviços de colaboração ativa. O reino vegetal possui numerosos cooperadores. Vocês possivelmente não sabem, mas muitos dos nossos irmãos se preparam para o mérito da nova encarnação no mundo, prestando serviços aos reinos primários da natureza. O trabalho com o Senhor é uma escola ativa, em toda parte.
Irmão, este trabalhador recebeu um forte golpe do seu animal. Estamos fazendo o possível para que o pobre homem não sofra tanto. Glicério, como permitiu isso? Este trecho da estrada está sob sua responsabilidade. Fiz o possível por salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família. Mas os meus esforços foram inúteis pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidado sempre que passa por aqui, mas ele não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o ajudam a ganhar o próprio pão. Não sabe senão gritar, enraivecer-se, bater e ferir. Tem a mente fechada para as sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, aí, tanto perturbou o pobre burro que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. E quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde só podia fazer o que fez. O atacou com a pata. Mas o que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Tem razão, Glicério. Você fez a sua parte. Por favor, escutem. Nós devemos sim auxiliar o ser humano o quanto nos for possível. Nós devemos trabalhar com o bem, mas não podemos esquecer nunca da lição de cada um. Esse trabalhador imprudente, ele foi punido por si mesmo. A cólera é punida em suas próprias consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres simples da natureza, nossos irmãos no grande lar da vida, nos auxiliam com os seus serviços, nós devemos dar a eles o nosso valor de educação. E não se ensina ninguém com ódio. Não se edifica nada com brutalidade, com violência. Esse nosso amigo vai ficar algum tempo preso ao leito. E junto aos seus familiares, o seu corpo físico vai demorar para se recuperar. Mas quanto ao seu espírito, o seu espírito eterno, este sim hoje teve uma grande lição. Muito útil e muito necessária a ele. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador. E comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno, a todo tempo.